Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é terça-feira, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Como está o seu bairro? Como está a sua rua? Tem luz? Não tem? Tem muito buraco? Tem ônibus? Né? Depois dessa confusão toda em Petrópolis, manda pra gente sua demanda. Pois é, a crise dos ônibus continua, né? Então, nosso e-mail vai estar na sua tela e o nosso telefone também. Nosso e-mail tvc@gmail.com e o nosso telefone DDD 24 e o celular é 998398384. É o e-mail mais fácil de entrar em contato com a gente, porque é um WhatsApp. Então, ali rapidinho você manda pra gente, fala com a gente, faz a sua denúncia, grava o seu vídeo, seu áudio, e a gente vai correr atrás da resposta para você, gente. Hoje o dia amanheceu com céu azul, azul, sem névoa, né? Não tinha frio. Aquele russo, mais um frio. Olha só, essas são imagens feitas hoje bem cedinho, ainda não tinha nem amanhecido, e hoje a lua estava linda, só um espetacular, fiozinho. hein? E o dia amanheceu lindo, lindo, lindo. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 16 de maio. Museu Imperial participa da 21ª Semana Nacional de Museus. Multas com a Justiça Eleitoral podem ser pagas pela internet. STF julga mais de 250 denúncias sobre atos golpistas. O ERJ renova convênio com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. E mais, especialista aborda o tráfico de animais silvestres no estado do Rio de Janeiro. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar, é claro, dando aquela olhada no que é notícia no nosso Correio da Manhã. Vamos aos destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, confirmada a troca na CEPLAGE. Castro exonera Nelson Rocha e nomeia Adilson Faria. Esse é um dos destaques da nossa página 3 da coluna Magna Vita. Na página 8, mudanças no arcabouço para não aumentar dívida pública. Lula pede que recursos do mínimo e Bolsa Família fiquem preservados de cortes. Vereadores analisam tirolesa no Pão de Açúcar. Vereadores da Comissão de Cultura da Câmara Municipal do Rio vistoriaram o projeto da tirolesa do cume do Pão de Açúcar que o ligará até o Morro da Urca. Esse é um dos destaques da nossa página 6. Na página 3 e na página 4, Light, o choque de uma recuperação judicial esdrúxula. E nós falamos aí, né, sobre a crise dos ônibus aqui em Petrópolis e olha essa reportagem. Viações de Petrópolis acumulam dívidas. As empresas de ônibus Petroita e Cascatinha entraram em recuperação judicial, admitindo uma dívida que somada chega a pouco mais de 12,2 milhões de reais. A gente vinha falando há um tempo atrás, né? Parece que há praticamente um consenso não só nacional, mas várias empresas, né, em quebradeira aqui no país. Olha só, gente. Muitas empresas, né? A gente vê aí na diversas, Grupo Petrópolis, né? A própria Light, né? A própria Light, exatamente. Olha, ali na página 7, gente, Turquia, eleição presencial terá segundo turno. Presidencial, né? Terá segundo turno lá também. E pesquisa enganou muita gente lá na Turquia, gente. Temos também falando os destaques da CPMI, ministro Flávio Dino irá à Câmara pela 4ª vez, os destaques do esporte, SEDAI, segundo caderno, tem muita coisa no nosso jornal. Exatamente. Ali na nossa página 2, nos editoriais, nós temos dois ali.
Hora de olhar os museus além da arte. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Lá no nosso terceiro bloco a gente fala sobre esse movimento dos museus e é tempo de mudança e adaptações ao nosso segundo editorial ali, falando um pouco sobre a região sudeste do país, né? Que já vem sentindo um gostinho do inverno deste ano. Olha, nossa, aqui a gente está sentindo bastante já. Tá frio, frio demais. Gente, vamos então à nossa página 3, começando pela coluna Magna Vita. E olha só, tem duas fotos ali em destaque. Ação de combate ao abuso sexual de crianças será realizada na Cidade de Deus. Temos duas fotos ali, ó. A ação contará com uma equipe de palhaços para estimular a participação de crianças. Abraço grátis e rosas de cor laranja, a mesma da campanha, serão distribuídas ao público e tem uma reportagem completa sobre isso na coluna Magna Vita. Pois é, e na coluna Magna Vita, lá no Pinga Fogo, abre ali com "Quer saber primeiro?" O slogan do Correio da Manhã já virou bordão. Quer saber primeiro? Leia o Correio da Manhã. O Diário Oficial do Estado do Rio publica nesta terça-feira, 16, a exoneração de Nelson Rocha da Secretaria do Planejamento. Quem assume, conforme antecipamos, é Adilson de Faria Maciel, atual subsecretário executivo da Casa Civil. Pela primeira vez, não haverá suspense para o nomeado, já que é o próprio Adilson quem cuida da publicação dos atos do Diário Oficial. Ou seja, foi rapidinho aí o Correio da Manhã. Ficou sabendo primeiro. E temos outras notinhas também no Pinga Fogo e você consegue acessar tudo indo no nosso site. Exatamente, correiodamanhã.com.br. Gente, lá na página 4, em política, Dino vai à Câmara pela quarta vez em 4 meses. O ministro da Justiça afirma ainda que vem recebendo ameaças. E ali tem uma matéria completa explicando por que ele vai à Câmara novamente, né? Falar com os parlamentares, né? E logo depois ali, né, a sua presença frequente lá, esclarecendo um pouco esses fatos. Temos outra matéria, fim de 2 mandatos no TSE. 2 ministros efetivos do TSE vão deixar a corte nesta semana, com o fim dos mandatos de Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Oriundos das cadeiras destinadas à advocacia, o presidente Lula poderá fazer as primeiras nomeações para o tribunal no seu 3º mandato. Ei, que maravilha, né? Mais nomeações do presidente Lula. Vai colocar todo mundo dele lá no TSE. Gente, lá em economia, olha, Light quer manter concessão. Companhia deseja negociar com credores para não perder contrato no Rio de Janeiro. Eu fico impressionada, né? Ganha muito dinheiro porque a energia elétrica é cara, não é barata e a empresa consegue ter o rombo. É por isso que não quer deixar o contrato, né? Pois é, e olha só, de janeiro a março a Light registrou lucro líquido de 107,1 milhões, revertendo o prejuízo de 106 milhões observado no mesmo período do ano passado. Está aqui dentro da matéria, você confere tudo, é claro, no nosso Correio da Manhã. Queria dar destaque ali do lado rapidamente, no Correio Econômico, sobre mercado econômico ali, falando uma notícia sobre uma das maiores petroleiras do mundo, que é a Braskem, né? 6ª maior petroquímica do mundo, a Braskem está sendo disputada pelo mercado. Além da estatal árabe ADNOC e o fundo americano Apollo, a Petrobras também está de olho na companhia que pertence a Novonor, ex-Odebrecht. A petrolífera brasileira, tem preferência na compra por já deter 38% de participação acionária na Braskem. O grupo árabe americano ofereceu 47 por ação, valor rejeitado tanto pela Novonor quanto pela Petrobras, olha só. Todo mundo de olho num petróleozinho, né? Todo em alguém mundo que de olho. É brabo. Seguimos? Olha só, vamos à nossa página 5, porque a notícia, apesar de ser do estado do Rio, também é de Petrópolis. Transporte entra em recuperação judicial. Aí na foto, antes do incêndio, viações já registravam diversos problemas, entre eles falhas mecânicas. Eu vou recordar vocês, essa foto se refere a esse primeiro ônibus aqui da Petroita que quebrou
Vocês estão perdão, lembrados disso? Esse ônibus quebrou e aí vinha um caminhão dos Correios aqui atrás e não conseguia passar, né? Porque esse ônibus da Petroita quebrou e ele estava um pouquinho mais para lá, ou seja, impossibilitando o caminhão dos Correios passar, e fechou completamente a Rua do Imperador. Essa aqui é a Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. Eu vou ler um pouquinho da reportagem feita pela nossa editora e repórter Luana Mota. Empresas Petroita e Cascatinha admitem dívida de pouco mais de 12,2 milhões de reais. As empresas de ônibus Petroita e Cascatinha que atuam em Petrópolis entraram em recuperação judicial, admitindo essa dívida somada, né, de mais de 12 milhões de reais, entre direitos trabalhistas e credores. O pedido foi feito à 4ª Vara Civil de Petrópolis entre fevereiro e março deste ano, ou seja, antes do incêndio. Exatamente, sem ninguém saber, e antes desse incêndio, que a gente vai saber logo logo se foi criminoso ou não. Com isso, todas as dívidas ficam congeladas por 180 dias e não podem sofrer a retirada de bens ou valores que possam acarretar no fechamento das empresas ou prejudicar o serviço por elas prestado. A Petroita, que acumula a maior dívida, quase 10 milhões de reais, foi a primeira a entrar com pedido em 25 de fevereiro deste ano. Já a Cascatinha fez o pedido em 15 de março, confessando uma dívida de quase 2 milhões e meio de reais. No pedido feito à Justiça, as empresas alegam desequilíbrio financeiro devido ao não reajuste tarifário, além do impacto da pandemia na queda da quantidade dos passageiros pagantes, reajuste elevado no preço dos combustíveis e os prejuízos em decorrência das tragédias das chuvas em Petrópolis. Ambos processos foram apreciados pela juíza Thaís Mendes Tavares, da 4ª Vara Civil. O prazo de 180 dias passa a valer a partir da decisão, que foi em 4 de abril. Resta agora a apresentação do plano de recuperação judicial. Então tá aí. Pois é, gente. Crise no transporte petropolitano continua. E mais uma dessa, né? Que pouco se sabia sobre essa recuperação judicial desde fevereiro, né? Ou seja, ninguém sabia, né? Estava todo na surdina ali. Gente, vamos pular aqui para a nossa página 8, nossa página especial, que tem coisa muito importante para a gente saber por lá, né? Para não gerar crise com Lira, Renan pode abrir mão de CPMI. Olha só, o relator da CPI da Covid, o senador alagoano, não acredita que a nova comissão de inquérito terá o mesmo impacto, né? Então, o Renan Calheiros pretende abrir mão dessa CPMI para não gerar uma crise política junto a Arthur Lira. Espera-se, né? E aqui dentro da matéria fala um pouco sobre essa crise gerada, fala um pouco sobre essa decisão do Renan Calheiros e, é claro, um pouco sobre esse circo armado dentro, tanto da Câmara quanto do Senado. Logo abaixo ali, a gente tem ali, ó, relator do arcabouço inclui concessões para evitar aumento da dívida pública. Já o presidente Lula pede para que o Bolsa Família e o salário mínimo sejam retirados do texto, ou seja, que seja garantido aquilo ali que ele vem prometendo, né? Tanto Bolsa Família quanto salário mínimo. A gente sabe que o governo trabalha com promessas, né? Então é aquilo. Vamos ver o que o governo vai cumprir. Gente, esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV, mas você confere tudo, é claro, no nosso site correiodamanhã.com.br. Lá tem todas as matérias e, é claro, aqui em Petrópolis o Correio Petropolitano já está nas bancas, ó, só R$2 para ficar bem informado. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que motoristas de aplicativos de corrida entram em greve e pedem por melhorias nas condições de trabalho. E você vai ver também que Polícia Federal prende homem foragido da Justiça Baiana no aeroporto Santos Dumont. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. E olhem, eleitores em dívida com a Justiça Eleitoral podem emitir a guia de recolhimento da União, a GRU, e pagar as multas devidas pela internet sem que seja necessário ir ao cartório eleitoral. A multa é aplicada para quem não justificou a ausência às eleições, não se apresentou aos trabalhos eleitorais ou realizou o alistamento eleitoral fora do prazo legal, conforme prevê o artigo 8º do Código Eleitoral. Com o pagamento, o eleitor passa a ter a situação regularizada. O serviço para a quitação de multas está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na internet, e nos portais dos Tribunais Regionais Eleitorais, TREs. O serviço pode ser acessado a qualquer momento. As pendências podem ser consultadas também na área de autoatendimento eleitoral, disponível na aba de Serviços Eleitorais do site. Segundo o TSE, o eleitor não precisa comprovar o pagamento no cartório, pois a comprovação ocorre de forma automática por meio do sistema em até 48 horas após o recolhimento do valor. Caso o pagamento seja feito por Pix ou cartão de crédito, a quitação se dará de forma automática em alguns segundos. A primeira fase de testes clínicos da vacina Spintec contra a Covid-19 tem apresentado resultados positivos. Desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e pela Fundação Oswaldo Cruz, é a primeira vacina 100% nacional. Depois de passar pela fase pré-clínica, quando os testes realizados em animais de laboratório não apresentaram efeitos colaterais, a fase clínica 1 começou em novembro do ano passado. Até março desse ano, a vacina foi aplicada em 36 pessoas, com idades entre 18 e 54 anos. Os dados estão em análise pelos pesquisadores e devem ser apresentados ainda nesse mês para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é que a fase clínica 2 comece no início de junho, com 372 voluntários, entre 18 e 85 anos. Eles precisam ter sido vacinados com 2 doses iniciais da vacina Coronavac ou da AstraZeneca e 1 ou 2 doses de reforço da Pfizer ou AstraZeneca. Quem tomou a vacina bivalente não pode participar dessa fase. Ter tido Covid-19 não é um impedimento, desde que tenha ocorrido há mais de 6 meses. Na fase 2, o foco dos testes é na imunogenicidade, ou seja,
verificar o nível de anticorpos gerados e a resposta dos linfócitos na proteção do organismo. As informações são de Elton Santiago, coordenador dos testes clínicos da vacina e professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ele explica que, ao contrário do que ocorreu nos testes das primeiras vacinas contra a Covid-19, dessa vez o objetivo é testar a eficácia da Spintec como dose de reforço. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Que ótimo, né? Pelo menos a gente tem aí agora uma vacina 100% nacional no Brasil. E olha só, gente, os ministros do Supremo Tribunal Federal terminaram de analisar nessa segunda-feira, em plenário virtual, mais 250 denúncias contra envolvidos nos atos antidemocráticos e golpistas de 8 de janeiro. E nessa terça-feira, o Supremo inicia o julgamento dessas denúncias. Esse julgamento também será realizado em sessão virtual. O quinto bloco soma 1.050 denúncias que chegaram ao STF. O julgamento ocorre até às 23h59 do dia 22 de maio, segunda-feira da próxima semana. O quarto bloco, que foi submetido ao colegiado, somou um total de 800 denúncias. Com o julgamento virtual, o STF decidirá se abre ações penais contra os acusados. As acusações foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República no âmbito dos inquéritos 4.921 e 4.922. Caso as denúncias sejam recebidas, os denunciados vão se tornar réus. A fase seguinte é a coleta de provas, que inclui os depoimentos e alegações das testemunhas de defesa e de acusação. Na sequência, caberá ao STF julgar se condena ou absolve os acusados. Não há prazo específico para esse julgamento. O inquérito 4.922, que investiga os executores materiais dos atos, inclui as denúncias em relação a crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. Já o inquérito 4.921 investiga os autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos. Os acusados podem se tornar réus por incitação ao crime e associação criminosa. E na manhã dessa segunda-feira, policiais da Polícia Federal, prenderam um homem foragido da Justiça há mais de 4 anos pelo crime de furto qualificado no aeroporto Santos Dumont. O homem, de 38 anos, foi preso pelos policiais lotados na Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto Santos Dumont, após desembarcar de um voo proveniente de Salvador, no estado da Bahia. Pois é, o mandado de prisão cumprido expedido no dia 30 de 5 de 2018, pela 14ª Vara Criminal de Salvador. Com o preso, foram encontradas também pequena quantidade de entorpecentes e algumas máquinas de cartão de crédito. Olha só, após as formalidades de praxe, o homem foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, posteriormente, ao Sistema Prisional do Estado, onde vai permanecer à disposição da Justiça, Já tinha mandado de prisão contra ele e ainda piorou o caso, Pois é. Agora, pequena quantidade de entorpecente e umas maquininhas ali para se fazer. Ou seja, continuou cometendo crimes, Delitos, exatamente. E olha, gente, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro renovou o convênio com a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, em Genebra, na Suíça. O acordo visa a manutenção do experimento realizado no detector de partículas pelo Grupo de Física de Altas Partículas. Antes de viajar para Genebra, o reitor da UERJ, Mário Carneiro, disse que a parceria do Instituto de Física com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear começou na década de 90. Já o convênio que será renovado teve início em 2002. Abre aspas, é um projeto muito importante porque a organização envolve mais de 4.000 pesquisadores, engenheiros e técnicos de 250 instituições de mais de 50 países. A equipe da UERJ é o maior grupo brasileiro que participa desse experimento. Atualmente é considerado o maior esforço de pesquisa do mundo e ocorre na área de física experimental de partículas e física básica, fecha aspas.
Mário Carneiro destacou ainda a importância da renovação do convênio para dar amparo legal a esses pesquisadores e significa um marco para a UERJ, já que a ideia não é só melhorar o projeto que está em andamento, mas, se possível, fazer outros projetos. Atualmente, 12 pesquisadores da UERJ atuam nesta parceria, com atividades relacionadas ao desenvolvimento, montagem, manutenção de sistemas, explorando a fronteira do conhecimento sobre as leis fundamentais do universo. Entre os 242 grupos que trabalham no CMS, a equipe da UERJ está em 22º lugar. Luiz Mundim, coordenador do Instituto de Física, explicou que é significativo o impacto desse trabalho na área de física de altas energias e focada na ciência básica, já que os subprodutos destes trabalhos têm impacto tanto na física quanto na medicina por meio da aplicação da tecnologia desenvolvida a equipamentos para diagnóstico de tratamento de câncer, entre outras doenças, bem como produtos de consumo. E nesta segunda-feira, motoristas de aplicativo como Uber e 99 entraram em greve em todo o Brasil. Dentre as exigências da categoria estão melhores condições de trabalho e repasses mais altos nas tarifas das corridas. Os primeiros aplicativos de corrida surgiram no início de 2010. Desde então, se tornaram cada vez mais populares em todo o mundo, e os motoristas de aplicativo começaram a desempenhar um papel fundamental na sociedade. O serviço de transporte alternativo para muitos pode ser mais acessível e conveniente. No Brasil, a maior parte do serviço foi paralisada nesta segunda-feira, após os motoristas de aplicativo como Uber e 99 decretarem greve por melhorias nas condições de trabalho e repasses mais altos nas tarifas das corridas. A estimativa é que a paralisação dure 24 horas. A iniciativa é da Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil e da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo. As entidades calcularam que aproximadamente 70% dos profissionais da categoria em todo o país devem aderir à greve. De acordo com o presidente da AMASP, Eduardo Lima de Souza, um dos motivos que levaram à paralisação é a falta de reajuste para os motoristas, visto que em algumas viagens o desconto pode ser até de 60% do valor cobrado. Com isso, os profissionais precisam atuar entre 10 e 12 horas para não saírem no prejuízo. A realidade hoje do motorista de aplicativo é pela baixa tarifa que as plataformas hoje oferecem aos motoristas. Então já se passaram muito tempo desde quando eles chegaram ao país e não houve reajuste desde então. A Uber hoje, a tarifa mínima numa média de R$ 6,58 e a 99 de R$ 6,60. Na verdade, o pessoal do sindicato, da Sindimob, ele orienta os motoristas a sempre procurar aceitar corridas acima de R$10, que é o valor mínimo exigido hoje. Corridas abaixo desse valor, sempre rejeitar esse tipo de corrida. É que, infelizmente, muitos acabam aceitando. Isso causa também um pouco de frustração para a classe, porque a plataforma está vendo que as corridas estão sendo aceitas, então isso impede que eles façam mudanças. Em Petrópolis, a categoria também tem buscado um diálogo com a Prefeitura e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a fim de garantir o embarque e desembarque de passageiros. Eles temem a aplicação de multas pelas câmeras de monitoramento. É a questão das multas sendo aplicadas pelas câmeras do CIOP. O motorista de aplicativo, ele demanda de embarque e desembarque. Se essas câmeras começarem a multar esse tipo de situação, vai ficar inviável o uso de transporte por aplicativo dentro do município. Porque se o motorista não conseguir parar para desembarcar e embarcar o passageiro, como trabalhar dessa maneira? Essa é a minha maior luta aqui no município no momento, é a questão das câmeras de monitoramento e a questão de tentar dialogar com o município uma questão de embarque e desembarque para os motoristas. A Comissão de Transportes da Câmara Municipal e os motoristas já realizaram 2 reuniões com a Prefeitura para debater o tema e mais uma reunião entre a categoria SCPtrans está prevista para acontecer com o objetivo de solucionar o problema. Pois é, gente, ainda falando em paralisação de classe, nessa quarta-feira os profissionais da educação da rede estadual vão realizar uma greve. O motivo é a divulgação de um projeto de lei do governo do estado que, segundo eles, não beneficia a categoria.
O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro informou que os trabalhadores farão uma paralisação por tempo indeterminado a partir de quarta-feira. Com isso, todas as escolas estaduais, inclusive as de Petrópolis, podem ficar sem professores, tendo em vista que a adesão ao movimento é opcional por parte dos profissionais. O sindicato é um sindicato de abrangência estadual, então todas as cidades do Rio de Janeiro vão estar participando, tá? Aí em Petrópolis, em especial, nós percorremos todas as escolas da rede estadual e todas elas terão grande participação. A greve é de livre adesão, cada um resolve se participa ou não, mas a nossa expectativa é que será uma grande greve, entendeu? Porque a situação está bastante difícil, né? Ainda de acordo com Rose, os alunos já começaram a ser avisados dentro de sala de aula sobre a possibilidade de paralisação para que não sejam pegos de surpresa no dia. Na quinta-feira será realizada uma assembleia no Largo do Machado, no Rio de Janeiro. Em seguida, a categoria vai até o Palácio Guanabara. Nas escolas que nós estamos visitando, nós estamos solicitando aos professores que avisem aos alunos, né? Em respeito às famílias também, né? Para que não estejam se locomovendo sem necessidade, né? É complicado, né? E os alunos ficam sem aula e aí depois os professores eles têm que repor todas essas aulas, todo mundo sai prejudicado. Olha só, gente, um dos mais lucrativos comércios ilegais do mundo é o tráfico de animais, que movimenta 20 milhões de dólares... Vamos aqui na... Bilhões, né? É mais. Que movimenta 20 bilhões de dólares por ano. Sendo a terceira atividade clandestina que gera mais dinheiro. Segundo a ONG, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, no Brasil, cerca de 38 milhões de animais são retirados da natureza anualmente. O tráfico de animais é configurado pela retirada de animais de seus habitats, com o intuito de serem comercializados. Os destinos são zoológicos, colecionadores, laboratórios para fabricação de medicamentos ou até mesmo serem mortos, como a onça pintada e jacarés, para terem suas peles ou outras partes do corpo retiradas e vendidas. O biólogo Eduardo Maciel explica que, em razão da biodiversidade brasileira, o país é um dos principais alvos do tráfico de animais, recebendo 10% dos 20 bilhões de dólares arrecadados com a atividade. Já é um problema antigo, né? Isso a gente pode retroceder até os tempos históricos. Existe tráfico de animais, claro, mais acentuado atualmente, e a gente sabe que isso é um problema mundial e principalmente no Brasil, porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo. Quais são os animais que mais são alvos dos traficantes? São as aves, e dentro das aves, os passeriformes, principalmente aquelas mais belas, né, as mais bonitas de plumagem e de canto também elaborado, curió, bicudo. Os animais que apresentam comportamento amigável são os preferidos no momento da compra. Os valores variam. Quanto mais raro for o animal, maior o preço de venda no mercado clandestino. Além da variedade de espécies, outro fator que pode contribuir para essa prática no país é a falta de punições severas. Traficantes são presos em flagrante várias vezes com diversos animais, mas pagam fiança e respondem em liberdade. Segundo a ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais, anualmente no Brasil, 38 milhões de animais são retirados do seu habitat natural. Destes, 12 milhões são espécies extintas e 90% acaba morrendo após ser retirado da natureza. De acordo com os agentes fiscalizadores, os animais no Brasil são retirados principalmente dos estados da Bahia, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Paraíba e Ceará. Os principais centros consumidores são os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Aproximadamente 90% dos animais capturados no Brasil são comercializados no território nacional. O tráfico de animais contribui bastante para o desequilíbrio ecológico, além de causar o surgimento de doenças no ser humano. Já trabalhei nos 3 pontos: fiscalização, a parte de quarentena, né, no CETAS, no centro de triagem, e a parte de soltura e reintrodução. Eles são necessários para conseguir reverter esse processo, né? É tão importante quanto a fiscalização, que está na ponta, que você precisa apreender os animais, né? Mas você tem que ter um local para receber, e esse local é o centro de triagem, que vai reabilitar e tentar devolver esse animal à natureza. Tadinho, né? Olha só, gente. No último sábado, policiais rodoviários federais recuperaram uma carga de óleo lubrificante e similares avaliada em quase R$800 mil no Rio de Janeiro.
Um homem ameaçou o motorista do caminhão e, após ordem de parada pelos policiais, o suspeito fugiu. Durante uma fiscalização na BR-040, os policiais desconfiaram de um caminhão que transitava pelo local. Foi quando os mesmos pediram para o motorista parar, mas ele fugiu. Teve início então a perseguição e quando o caminhão parou, o homem fugiu para uma região de mata perto da rodovia. Dentro do veículo foi encontrado o motorista do caminhão e ele disse que o suspeito rendeu ele na distribuidora GLP, Duque de Caxias, e que não sabe para onde o homem levaria o caminhão. A carga recuperada é de óleo lubrificante e é avaliada em quase 800 mil reais. O assaltante não foi encontrado e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. A perseguição resultou em um acidente envolvendo 2 carros, uma moto, um ônibus e uma carreta. Uma vítima foi removida para o hospital da região e a via ficou em retenção, mas foi liberada depois de algumas horas. Larissa Martins, de volta ao estúdio. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Três Rios entrega kit de enxoval para gestantes e puérperas no CRAS Centro. E você vai ver também que a PPO precisa de doações. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Começou ontem e segue até o dia 21 de maio a 21ª Semana Nacional de Museus. A edição deste ano traz o tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar, destacando a contribuição dos espaços museológicos para a sociedade. O Museu Imperial, localizado no coração de Petrópolis, é um dos mais importantes museus históricos do Brasil. O edifício que abriga o Museu Imperial foi construído entre 1845 e 1862, para ser a residência de verão do imperador Dom Pedro II e sua família. E agora, esse símbolo da história e da cultura do país faz parte da 21ª Semana Nacional de Museus. Neste ano, o enfoque é a sustentabilidade e o bem-estar. O tema foi proposto pelo Conselho Internacional de Museus para o Dia Internacional de Museus, celebrado no dia 18 de maio. A programação começou nesta segunda-feira, dia 15 de maio, e se estende até o dia 21 deste mês. Petrópolis, o Museu Imperial, vai celebrar essa semana
com uma programação vastíssima para todos os públicos. Entre as principais contribuições do Museu Imperial com a sociedade brasileira, sem dúvidas, um ponto que deve ser mencionado é o fato da comunicação. Porque aqui no Museu Imperial foi instalado o primeiro telégrafo do país, em 1852. O objetivo era modernizar e facilitar a comunicação entre os políticos na época. Aqui no museu estava instalado um ponto do telégrafo e o outro estava instalado no Quartel do Campo, no Rio de Janeiro. Uma curiosidade aqui na época, as linhas de telégrafo eram utilizadas exclusivamente para tratar de assuntos políticos. Que o Petropolitano venha, que realmente ocupe os seus espaços aqui nos nossos jardins, nas nossas atividades. Temos exposição, concertos, palestras, curso para guias, oficinas de aquarela, vamos ter contação de história, lançamento de livros, programação no nosso site, uma programação intensa. Para celebrar a data, vão ser instauradas atividades e os eventos no espaço. Toda a programação vai ser gratuita. Nessa segunda-feira, a programação começou na biblioteca, com a feira de troca de livros, onde os participantes levam um livro até o local e fazem a troca por um livro que já está no espaço. Ainda na segunda, 2 minicursos de aquarela foram ministrados. O museu está aberto a semana inteira. Compareçam, estamos esperando vocês. Olha, bacana, viu, gente? Você que está em Petrópolis a passeio, ou você petropolitano, vá fazer um programa diferente, né? Vá ao Museu Imperial, aproveite o solzinho, né? Porque de dia, apesar do frio, tem feito aquele solzinho gostoso. Vá passear pelos jardins, vá conhecer o Museu Imperial, vá interagir, que o Museu Imperial é muito bacana. E olha só, gente, agora a gente troca de assunto porque a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis alertou a população sobre uma mulher que tem circulado nas regiões do Cascatinha e do loteamento Samambaia, se passando por agente comunitária de saúde. O caso já foi comunicado à polícia, no entanto, existe a possibilidade de se tratar de uma pessoa com problemas psicológicos. Pois é, olha só, a mulher que tem cerca de 50 anos foi vista usando um jaleco cinza do Sistema Único de Saúde. Ela carregava uma prancheta e abordava os moradores, questionando, inclusive, sobre os números de contas bancárias e se recebia algum tipo de benefício do INSS. Olha só que perigo. O secretário de Saúde, Marcos Curvelo, afirmou que mesmo que se trate de uma pessoa com problemas psicológicos, a população precisa estar alerta, tendo em vista que os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias não fazem esse tipo de solicitação, principalmente relacionadas a contas bancárias. Pois olha é, só. gente, conta bancária é pessoal, você não tem que passar para ninguém, dado nenhum. Nem banco te liga para saber seus dados bancários, viu? É uma orientação aqui que a gente já deixa, nem banco faz isso com você. Então, vamos prosseguir aqui, dado o alerta, né? Porque, olha, policiais civis de Três Rios prenderam 2 homens na última sexta-feira, acusados de envolvimento em homicídio qualificado ocorrido no mês de janeiro na cidade. Eles foram capturados após um levantamento do setor de inteligência da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios. De acordo com os agentes, o funcionário e o empresário são 2 dos 3 suspeitos de matarem um homem em janeiro deste ano, com pauladas, pedradas e também barras de ferro. Ele foi jogado no Rio Paraíba do Sul e encontrado 2 dias após o homicídio. Durante as investigações, os agentes ainda apreenderam o veículo utilizado a fim de atropelar a vítima e fugir do local. Depois dessa prisão, o 3º homem envolvido nesse homicídio segue foragido e as investigações continuam. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E uma árvore centenária que fica na Avenida Presidente Kennedy, no centro de Petrópolis, corre o risco de cair. Veja na reportagem. Em Petrópolis há muitas árvores centenárias.
Isso significa que elas têm 100 anos ou mais de idade. Com isso, elas precisam de poda, monitoramento e avaliação para ver se tem pragas ou doenças. Caso contrário, as chances das estruturas cederem e atingirem fiação, carros, casas e até mesmo pedestres é grande. E é justamente isso que teme Maria de Jesus, que vive na região da Avenida Presidente Kennedy, em Petrópolis, há mais de 50 anos. Segundo ela, esta árvore está cedendo desde o ano passado e, como consequência, os paralelepípedos estão sendo arrancados da via. Quando teve a enchente em fevereiro, ela já estava começando. E aqui passa carro pesado, caminhões de carga, aquelas coisas. Vai todo dia passar um, todo dia passar um, todo dia passar um. Ela está subindo, está levantando a rua. Se os galhos caírem para o lado de lá, espero que não esteja ninguém passando nem carro, vai cair um bocado do lado de lá, vai cair um bocado de cá, que está o galho em cima do fio, e vai cair no rio. Vai haver uma tragédia. A perita ambiental especialista em arborização urbana explica que essa espécie de árvore de grande porte cresceu de forma excessiva. Por não ter espaço para se desenvolver, ela acaba cedendo. Pode-se observar que a parte do calçamento já está levantando, porque ela está sem base para apoiar do outro lado. Então o equilíbrio, a copa dela já está muito pesada e ela não está conseguindo se sustentar. Para que a espécie arbórea não caia e provoque uma tragédia, a especialista afirma que a melhor alternativa é a poda de redução de tamanho. Mas para não prejudicar a vegetação e sobrar apenas o tronco, o corte deve ser feito com cuidado, pensando na estética da árvore. Assim a vida dela não será afetada. É difícil aí, hein? Aqui em Petrópolis tem muita árvore desse tamanho, gente. E olha só, dá um comunicado aqui da CPTrans, porque devido a uma obra emergencial na rua Dom Pedro, o ponto de embarque e desembarque dos ônibus que fazem as linhas 300, 330 e 340 será transferido do Bosque do Imperador para a Avenida da Imperatriz, entre os números 166 e 216. A mudança acontece a partir das 9 horas do dia 16. Alerta para você que depende dos ônibus, por favor, fiquem atentos. Os ônibus retornam ao ponto de embarque e desembarque no Bosque do Imperador assim que as intervenções forem concluídas. Pois é. Arroz, feijão, óleo e café estão entre os alimentos que a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos está precisando. As doações tiveram queda este mês e a PPO pede ajuda da população. A PPO, Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, divulgou por meio das redes sociais um pedido urgente de doação de alimentos para compor as cestas básicas dos atendidos pela instituição. Com estoque baixo, a associação pontua que, neste momento, as principais necessidades são as doações de arroz, feijão, óleo, café, leite em pó e biscoito, que podem ser entregues diretamente na sede da instituição. A gente está com o estoque de alguns alimentos muito baixo. E esses alimentos, eles são para a alimentação dos pacientes, né, que vêm de fora do município, e pacientes até mesmo daqui de dentro, que ficam hospedados na casa de apoio, e para a distribuição de 60 cestas básicas por mês. Um dos métodos utilizados para a arrecadação é o telemarketing. Uma operadora liga para a pessoa e explica sobre o trabalho da instituição. Caso ela se interesse em doar, é feito um cadastro e marcado um dia para que um representante da PPO retire a doação. Como nem todas as pessoas podem ir até a instituição por conta do deslocamento, uma opção prática foi disponibilizada aos doadores. Qualquer valor pode ser transferido por meio de Pix. A chave é o e-mail principal da associação, o appo@appo.org.br. Com o valor arrecadado, a instituição vai comprar os itens que estão faltando na despensa. Pois é. Quem puder ajudar, gente, a PPO, vá até lá, faça a doação, porque realmente é uma organização que depende desse tipo de ação e ajuda muitas famílias, muita gente necessitada que sofre. Muito importante, né? Aqui para Petrópolis. É, né? Muito importante. E essas famílias acometidas, né, pela doença, por um familiar ou por mais de um, dependem realmente desse tipo de doação. Tenta ajudar, quem puder, vai lá. Seguindo aqui, gente, olha só, a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Assistência Social,
e Direitos Humanos entregou na última sexta-feira um kit enxoval para as gestantes e puérperas que são atendidas pelo CRAS Centro. Mais de 60 mães receberam o kit. O kit enxoval conta com os itens necessários para os primeiros dias do bebê e faz parte do programa Cegonha Social, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Três Rios, por meio de uma emenda impositiva. Ainda durante o mês de maio, gestantes e puérperas dos demais CRAS também receberão o kit enxoval. E agora um aviso, gente, a concessionária Águas do Imperador informou que em função de uma nova interligação no centro de Petrópolis, o abastecimento de água vai ser interrompido na próxima quarta-feira, dia 17, ou seja, amanhã. Isso. Das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, nos seguintes bairros: Alcobacinha, Boa Vista, Cascatinha, Centro, Esperança, Estrada da Saudade, Floresta Itamaraty, Loteamento Samambaia, Provisória Quissamã e Samambaia. O retorno do abastecimento está previsto para o início da noite de quarta e madrugada de quinta-feira. Então você que tem caixa d'água, então já deixa enche cheia. a sua caixa d'água, né? Para prédios do centro também. A gente sabe que corta o abastecimento ali de todo mundo durante esse período. Então, ficar atento. A gente vai dar agora também para vocês uma atualização sobre as vagas, né? O balcão de empregos aqui em Petrópolis, não é isso? Exatamente. Olha só, gente, balcão de empregos daqui de Petrópolis, né? Até o dia 19, olha só, temos vagas para ajudante de eletricista, uma vaga, 4 vagas para ajudante de motorista, depois uma vaga para assistente administrativo, atendente de lanchonete, 2 vagas, auxiliar administrativo, 1 vaga, outro auxiliar administrativo com características diferentes, tá? Também 1 vaga, auxiliar de expedição, 1 vaga, auxiliar de manutenção, 2 vagas, auxiliar de produção, 22 vagas, olha, bastante coisa. Auxiliar de reservas e recepcionista, 1 vaga. 1 vaga também para auxiliar de serviços gerais. Back office, 1 vaga. 2 vagas para camareiros de hotéis. Eletricista de instalações, 1 vaga. 1 vaga também para engenheiro de produção. Inspetor de qualidade, 1 vaga. 1 vaga também para mecânico. 4 vagas para motorista. Já motorista de caminhão, 5 vagas. 2 vagas para motorista operacional de guincho. Nossa, tem bastante coisa, hein? Tem bastante. Oficial de armador, 1 vaga. 1 vaga também para oficial de manutenção. Operador de loja, 4 vagas. E aí temos 10 vagas para operador de máquinas de fabricação alimentícia, bastante coisa. Padeiro também 10 vagas. 3 vagas para pedreiro. Recepcionista de hotel, 1 vaga. 1 vaga também para serralheiro. Técnico em segurança do trabalho, 1 vaga. 1 vaga também para técnico, na verdade são 2, né? Com especificações diferentes. Então, 2 vagas para técnico em segurança do trabalho. Auxiliar de produção, 3 vagas e também 3 vagas para caixa e recepcionista. E nessas 2 vagas que eu falei, né, auxiliar de produção e recepcionista, são vagas destinadas a pessoas com deficiência, totalizando 94 vagas de emprego no balcão de empregos de Petrópolis. Olha, né? Tem muita vaga, muita oportunidade, tem que se cadastrar lá no site, né, da Prefeitura de Petrópolis, www.petrópolis.rj.gov.br. Acessa lá para você, tem que cadastrar o seu currículo, né? Exato. E aí você vai ter sempre acesso a todas as vagas de emprego, mas tem aí, ó, quase 100 oportunidades de emprego para você. Chamado para entrevista e quem sabe? Exatamente. Começa uma vida nova, gente. Exatamente. Vamos para a previsão do tempo agora, vamos saber como é que fica o tempo em Petrópolis. A terça-feira em Nova Friburgo será de sol, mas ele vem acompanhado daquele ventinho gelado típico de meio de ano.
o município deve registrar temperaturas mais baixas, com mínima de 9 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de céu claro durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, o dia será de sol, sem nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura será estável, mas é bom separar o casaco, porque a mínima será de 10 e máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, o céu ficará limpo, mas como em toda a região, não deve esquentar. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Pátio do Alferes, a terça-feira também será de sol. O declínio na temperatura ocasionará em mínima de 11 e máxima de 26 graus. Em Três Rios, a previsão é de céu limpo. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. O IMET divulgou ainda que os ventos durante a terça-feira nos municípios citados vão ser fracos, porém gelados. Em caso de trovoadas, é importante que a população se mantenha longe de árvores isoladas. Não permaneça dentro d'água durante as tempestades e é importante dizer que, em caso de emergência, devido ao vento e à chuva, a população precisa entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 93 ou com a Defesa Civil no número 99. Gente, o Gabriel falou ali que a temperatura ia cair, né? Mínima de 10 graus aqui na cidade de Petrópolis, máxima ali, se eu não estou enganado, de 16, mas ele tava de manguinha, super à vontade aqui no estúdio gravando, tava com calor, eu vou não é possível. contar para vocês um segredo. Hoje, o Jorge, quase que ele vem apresentar com um casacão. Nossa, porque tá aqui tá frio demais, frio tá gelado, demais. hein? E olha que o ar-condicionado nem ligado tá hoje, a gente nem pediu, viu? Não deixa não, porque tá complicado. Gente, até amanhã, né? O nosso jornal vai ficando por aqui, mas amanhã a gente traz muito mais informação para você, muito mais notícia. Claro que a gente ainda continua falando dessa crise do transporte público aqui em Petrópolis. Manda sua mensagem, participa com a gente. Nossos canais estão aí na tela para você entrar em contato com a gente e fazer sua denúncia. Exatamente. tvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail, e tem o nosso WhatsApp 24 DDD 998398384. Mande para cá a sua denúncia. Isso aí. Tchau, tchau. Até amanhã, gente, às 7h30. Esperamos você. Tchau. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.